Você já ouviu falar em uma pessoa que cometeu um crime e não foi para cadeia por conta disso? Você já viu na televisão, por exemplo, no jornal, falando que fulano matou o cicrano e não está cumprindo pena por conta disso? Se você quiser saber como que isso acontece no nosso ordenamento jurídico brasileiro, fica nesse vídeo aqui até o final que nós vamos te explicar como que isso funciona. O meu nome é Wellington Menezes, nós estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo no canal Monstros do Direito. Andréia! Olá, Wellington. Olá, você que nos acompanha. Wellington, feliz ano novo para você. Feliz ano novo para você aí de casa que nos assiste. Este é o nosso primeiro vídeo do ano de 2023. Saudade de gravar! Então, fica aqui com a gente, né, para esse tema de grande relevância. Sim. Né, que vamos estar falando aí das excludentes, né, do tipo penal, do crime. Então, o que é o crime? Né? O crime é essa prática aí onde um agente fere um bem jurídico penalmente tutelado. Sim. Então, imagina uma desobediência à ordem penal, né? à lei penal. Então, a gente vai estar falando aí dessas excludentes. Fala um pouquinho pra gente quais são as excludentes, Wellington. Hoje nós vamos falar sobre excludente de licitude, não é? Que é o nosso tema de hoje. O excludente de licitude está aqui nos artigos 23 e seguintes do Código Penal, e nós vamos abordar esse assunto. Mas antes de falar propriamente da excludente de licitude, nós vamos falar um pouquinho sobre essa árvore do crime, que é que a Andréa começou a falar há pouco, né? O que é o crime? Para que uma infração penal, para que uma infração ela seja considerada como crime, ela precisa passar por esses três aspectos aqui para que possamos considerá-la como um crime. O primeiro é o fato típico, né? Segundo, nós temos ilícito, que no direito penal brasileiro nós temos esse sinônimo como antijurídico, e culpabilidade, ou seja, culpável. E nós vamos falar sobre cada um deles aqui. Quem começa, Andréia, falando sobre o fato típico? Fato típico, ele é o primeiro elemento do crime. Então, né, já apresentou aí a teoria do crime, fato típico, né, ilícito e culpável. O fato típico, ele apresenta aí 4 elementos essenciais e cumulativos, né, para que apresente ao final se aquela conduta ela é uma conduta criminosa ou não. Então, a conduta ela precisa apresentar, né, aquela prática, aquela ação precisa apresentar uma conduta, um resultado, um nexo causal e também a tipicidade. Sim. A conduta ela é essa manifestação de vontade, essa prática, né, seja ela ação, omissão, né, dolo, culpa. Então, o agente, ele tem essa conduta que deve levar a uma finalidade. Né? Já o resultado, ele é essa transformação exterior, advinda da própria conduta. Que causa, né, uma modificação no mundo jurídico. Que causa essa modificação exterior. Uhum. Já o nexo causal é esse elo, essa ligação. Precisa ser essa ligação advinda da conduta, né, que gera essa transformação exterior, que é o resultado. E tem que estar tudo enquadrado aí dentro da tipicidade, que é a lei, o enquadramento perfeito da conduta na descrição penal, né, na descrição da lei. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou estar trazendo aqui, por exemplo, o exemplo do crime de homicídio, né, o que está tipificado, que no caso já é a tipicidade, que é o artigo 121. Então, nota que o agente aí, ao desferir um tiro, já pratica a conduta. Sim. Então, existe a conduta. O resultado desse desferimento pode ser a morte, uma lesão, uma tentativa de homicídio. Então, apresentando o resultado e advindo deste nexo causal, né, que é do próprio agente, da conduta do agente, com o resultado, no caso, né, se foi um disparo, a bala, né, veio ali da arma desta pessoa.
Então, tem que ter toda essa ligação, são cumulativos, né? Aqui não tem o que falar de praticou um e não praticar o outro e ser enquadrado, né, como crime. Não, precisa permear esses 4 elementos aí essenciais e cumulativo. E a tipicidade foi o que eu falei, tem que estar enquadrado, tem previsto, que ter, né, a lei anterior que o define, que define aquele fato perfeitamente descrito como no enquadramento, né, sendo este crime. Porque se não tiver esses cumulativos, esses 4 cumulativos, não vai ser um crime. Por exemplo, a gente poderia dar o exemplo do que era o adultério antigamente, não é? Então, hoje em dia, não tem mais a descrição lá penal, previsto no Código Penal, o adultério, ou seja, tem a conduta, tem o resultado, tem o nexo causal, mas não tem a tipicidade. Ou nesse mesmo exemplo, né, Welita, que, por exemplo, no disparo aqui da arma, né, que causou ali a lesão, que foi o resultado, ou seja, de morte ou de outro, se não foi, né, esse resultado não adveio dessa conduta e foi de uma outra pessoa, ou seja, não tem um nexo então não causal, tem como, né, caracterizar um crime, porque não houve aí o nexo causal. Não foi dessa pessoa, né, já teria que abrir um outro processo para investigar outra pessoa, né. Que é um crime, mas não deste, Isso, né? de não deixar a gente, porque não tem um nexo causal, né, entre a ação qualquer de uma pessoa. Elemento deixe que falte, deixe de ser crime essa conduta. Faltou qualquer elemento, deixa de ser crime. Agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre a excludente de ilicitude, que é o tema foco do nosso vídeo de hoje, né, que está aqui nos artigos 23 e seguintes. Dentro do artigo 23, nós temos essas 4 formas aqui de excludente de ilicitude. Nós temos estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então, aqui nós vamos falar sobre cada uma delas. Eita, André, será que é você que vai iniciar? É você que vai iniciar falando sobre estado de necessidade. Então vamos lá, o que seria esse estado de necessidade dentro da excludente de ilicitude? Então, Wellington, estado de necessidade, né, ela é uma causa justificante da excludente de ilicitude. Tem previsão legal no artigo 23, inciso 1, e também no artigo 24. O artigo 24, ele traz aí nessa conceituação, bem como também característica, e os requisitos, né, que são esses os requisitos. O artigo 24, ele traz o conceito dizendo que considera em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de um perigo atual que não praticou por sua vontade e nem podia, de outro modo, evitar, né? Ou seja, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício ali na situação atual era impossível, né? Exigir uma conduta diferente dessa. Então, para trazer aqui, por exemplo, os requisitos, né, do estado de necessidade, esse próprio conceito já faz referência ao perigo atual. Sim. Aqui o perigo atual, na verdade, é o perigo real, é o perigo que está acontecendo. É diferente, por exemplo, do perigo iminente, né? O perigo iminente, né, que vai acontecer. Então, a doutrina minoritária e alguns julgados aí isolados também até já aceitou, né, por exemplo, essa excludente de ilicitude, né, em alguns fatos, sendo alegado o perigo iminente. Mas a lei não menciona o perigo iminente, a lei somente é clara, atual, mencionando, né, o perigo atual, que não provocou por sua vontade. Então aqui, imagina, né, o agente ele precisa salvar-se do perigo atual, né? E esse perigo atual jamais, em hipótese alguma, poderá ser provocado, né, pelo próprio agente, porque senão ele não vai estar aí, né, sendo respaldado por esse instituto. Não pode se valer, né? Então, outro requisito, o conflito de bem jurídico.
esse conflito de bem jurídico, né, que tem que fazer aí um sopesar, um ponderamento, né, dos bens jurídicos. Por exemplo, sempre no estado de necessidade tem esses conflitos de bem jurídico, onde, né, eu vou ter que escolher, o agente tem que escolher aonde salvar um bem jurídico e sacrificar o outro bem jurídico. Só que aqui jamais pode, por exemplo, sacrificar o bem jurídico maior, que é a vida, por exemplo, para poder salvar o bem jurídico, que é o patrimônio. Então, menor, né? Entre a vida versus a vida, tudo bem que é de igual ou maior valor, mas entre a vida e o patrimônio, aqui a gente não pode jamais, né, salvar o patrimônio e aí sacrificar a vida do outro. Então, esse sopesamento, e esse próprio excesso também, né, ele vai para todos os demais requisitos Sim. aqui, né, das excludentes de ilicitude. O excesso aqui no caso, né, o agente vai ter que responder penalmente por ele. Sim. Né? O agente logo ele sai aí dessa condição, né, de estado aí, né, de necessidade na excludente de ilicitude. Uhum. Previsto no parágrafo único, né, do próprio artigo, né, o artigo 23. O perigo pode, né, ou não vir de uma conduta humana, também é um requisito, né? Sim. Então pode ser aí por motivo de força maior, né, por motivo, por exemplo, da natureza, de um animal que ataca. Sim. Então, não necessariamente ser advinda apenas de uma conduta humana. Outro requisito também é que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. É o que preconiza, né, o parágrafo 1º do artigo 24. E para ficar mais claro, né, esses requisitos aí, advindo do próprio conceito, né, do Código Penal, um exemplo que é bastante utilizado pela doutrina, onde 2 náufragos em alto mar, e ali eles, por exemplo, começam a ter algum problema, né, na embarcação, no navio, e começa a entrar água no navio, por exemplo, Sim. E só tem uma boia. E aí um destes, né, sacrifica, né, a vida do outro para poder se salvar deste perigo atual. Pegando aquela boia ali para si, né? Nota que é um perigo que não foi provocado por este. Sim. Então, né, quando ele, por exemplo, mata, né, esse outro náufrago para salvar, né, deste perigo atual, ele está aí amparado, né, legalmente pela excludente de ilicitude. Sim, dentro desse instituto que é o estado de necessidade. André, minha filha, acho que você esqueceu de falar, que eu ia te falar ainda agora, sobre que é permitido também contra terceiro inocente, o estado de necessidade. Por exemplo, você está ali dirigindo o carro em alta velocidade, porque tem um outro carro atrás de um outro veículo atrás de você, desferindo tiros, e daí você vai passar numa via, o sinal está fechado, está vermelho, e tem pedestres ali. Você não vai parar ali, esperar o sinal abrir e a outra pessoa te alcançar e te matar. Não, você vai passar no sinal vermelho, mesmo podendo aí ferir esse direito, né, de terceira pessoa, que no caso é permitido contra terceiro inocente. Por mais louco que seja, né, é permitido contra terceiro inocente. Mas é isso. Tem que salvar a si mesmo, né? E aqui ainda está da mesma forma, porque um estado de necessidade aqui, o bem jurídico ele tem que ser de igual valor ou valor superior. Então, se você causar ali, por exemplo, um dano ao patrimônio de alguém, ainda assim sua vida tem mais valor. Ou mesmo se você, por, né, fazer isso, matar alguém, ainda está ali equiparado, né? Que seria a sua vida ou a vida de uma outra pessoa. Dando continuidade aqui dentro das excludentes de ilicitude, nós temos a legítima defesa, prevista no próprio artigo 23 e também no artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outra. Diferentemente aqui do que a Andrea falou agora há pouco, do estado de necessidade, aqui tem a previsão legal que é perigo atual ou iminente, ok?
Então, aqui dentro deste instituto, nós temos aqui esses pontos aqui que devem ser seguidos e levados em consideração para que a pessoa possa falar, opa, foi legítima defesa. O perigo, ele pode ser atual, é um perigo atual ou iminente, ou seja, algo que está acontecendo ou em vias de acontecer. Esse direito, ele é um direito sobre a agressão. Diferentemente do que a Andrea falou agora há pouco, em que você tem que fazer um sopesamento aqui, entre os direitos, esse daqui é o direito sobre a própria agressão, ou seja, você me agrediu, então aqui, né, eu posso ir para cima de você, usando moderadamente os meios que eu tiver ao meu alcance, né, e essa reação com os meios necessários, ou seja, se uma pessoa me deu um soco, né, se um outro cara da mesma estatura, mesmo porte físico me deu um soco, o natural é que eu reaja com um soco, não que eu vá pegar uma arma ou algo do tipo, porque que eu não estou usando moderadamente os meios necessários, que é o próximo tópico, os moderados dos meios necessários. Um soco, geralmente, ele vai se repelir com um outro soco ou uma luta ali corporal. Não um soco, eu vou pegar uma arma, um facão ou algo do tipo. Somente contra o agressor. Então aqui, diferentemente do estado de necessidade, que é permitido contra terceiro ali, que não tem nada a ver, terceiro inocente, com essa briga aqui, com esse conflito, aqui é somente contra o agressor. Então, se você me bater, eu vou te bater também. Não é para acontecer, mas aqui é somente contra o agressor. Então, aqui tendo esse próximo tópico, que seria a injusta agressão, que ela vem obrigatoriamente de uma conduta humana, também diferente aqui do estado de necessidade, que pode ou não vir de uma conduta humana. Aqui é trazido pela doutrina um exemplo, o cachorro veio para cima de mim, o pitbull veio para cima de mim. Não teve uma ação humana aqui, ou seja, esse pitbull não foi provocado pelo seu dono, por exemplo, aí eu já não posso falar que é legítima defesa. Aqui, no caso, seria um estado de necessidade, mas se aquele cachorro ali foi provocado pelo seu dono, tipo, vai lá, morde ele, ou faça isso, né, cause um dano nele, aí aqui essa conduta ela já seria humana, não a própria pessoa que veio para cima de mim, mas ela usou o cachorro ali como uma arma, então aqui eu posso sim alegar a legítima defesa, ok? Dando continuidade no próximo tópico, a Andrea vai falar aqui sobre o estrito cumprimento do dever legal. Vai lá, Andrea. Né, do dever legal, também uma causa, né, justificante da exclusão da ilicitude, e aqui no caso essa exclusão, no caso ela é praticada, né, pelo agente, no caso o funcionário público, né, que está aí no exercício do cumprimento do dever legal. Então a lei, né, o autoriza aquela determinada conduta. E aqui, imagina que o nome em si já caracteriza, né? Estrito cumprimento do dever legal. Logo, é uma lei o quê? Estrita, é uma lei já pré-ordenada. Então, exemplos bastante casuais do agente policial e também, por exemplo, do oficial de justiça, aonde ali o oficial de justiça, né, no cumprimento do dever legal ali de um mandado de busca e apreensão, né, de um bem imóvel, ele não pode ser responsabilizado ali pela sua conduta, porque a sua conduta ela já é justificante pelo próprio instituto, né, do estrito cumprimento do dever legal. É claro, se aqui novamente, né, acontecer, por exemplo, o excesso punível, no lugar ali dele, naquele estrito cumprimento do dever, ele exceder, né, se, por exemplo, a busca de um bem imóvel, aí ele começa a pegar uma outra coisa, ele vai ser punido, né? Ele não é abarcado por este instituto. Também o policial, né, por exemplo, a prisão em flagrante, onde tem um ladrão ali, né, roubando, e aí ele prende o ladrão. Então imagina, ele pega o ladrão até levar à delegacia, né, coloca ali no camburão da viatura, ali ele não pode ser responsabilizado penalmente, por exemplo, pela agressão física, claro, né, desde que não exceda, por colocar algemas, ou por exemplo, cárcere privado, por manter ele lá dentro até chegar, ou por lesão corporal.
essas condutas a qual não excede, porque ele está cumprindo estritamente o que a lei o determina cumprir. Aqui um exemplo bastante que a gente vale a pena trazer, Wellington, quando menciona se o policial, né, no caso, ele revidando, ele mata, por exemplo, né, o ladrão, se ele está amparado aqui, né, por esse instituto do estrito cumprimento do dever legal, a resposta é não. Né? No caso, ele, como foi uma injusta agressão, aí entra no instituto que tu falou, de legítima defesa. Mas jamais, né, porque o estrito cumprimento do dever legal é realizar o que está estrito, né, estabelecido ali na lei penal. Muito bem. Dando continuidade, nós temos exercício regular de um direito, que é olha aqui, ó, causa de excludente de ilicitude, onde há uma faculdade por parte do agente em realizar ou não conduta em que o ordenamento jurídico o autoriza a agir. Nesse caso aqui, eu acho que o exemplo mais clássico é o das lutas, o UFC, por exemplo, né? Onde tem ali duas pessoas brigando e todas as vezes causa lesão corporal ali na outra pessoa. Tem o Anderson Silva que até quebrou a perna, né, quando foi dar um chute na outra pessoa. Então, ali, eles simplesmente fazem aquilo e não são penalizados, ou seja, responsabilizados penalmente, porque a lei permite que eles façam essas brigas, essas lutas corporais ali. Ok? Então, acho que é o exemplo mais clássico aqui, mais claro, que é o UFC. Uhum. E nós temos as hipóteses aqui, que a André também vai falar agora das hipóteses. Isso, são as hipóteses, né? Legal, que tem aí, né, tipificada no Código Penal, em especial no artigo 23, que descreve aí as 4 hipóteses legais, né, que é o estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E também a supralegal, que está fora da lei, mas aí, né, ela é trazida pela doutrina, que é a hipótese de excludente de ilicitude, consentimento do ofendido. Então, vamos trazer aqui um pouquinho, né, alguns requisitos para esta excludente de ilicitude, né, supralegal. Olha só, o consentimento, né, do ofendido, ele deve ser expresso. Ele também deve ser prévio, né, ou em consonância, né, com o momento do ato, mas não depois de praticado o ato. Não pode, por exemplo, ser por coação do agente. Então, esse consentimento ser dado porque o agente, né, está sendo coagido, então não entra aí nessa excludente de ilicitude. Também respeitar os bons costumes, óbvio, né? O ofendido deve ter plena capacidade, essa capacidade civil, né? Por exemplo, a maioridade, a questão, né, da consciência, a vontade, igual já foi falado, né? Também outro requisito, né, não menos importante para o enquadramento, né, da excludente de ilicitude pelo consentimento do ofendido, o bem jurídico, ele deve ser disponível. Jamais ser indisponível. A vida, por exemplo, é um bem jurídico indisponível. Então, eu não posso dispor, né, com consentimento que alguém, né, pratique, por exemplo, um ato para tirar a minha própria vida, porque eu dei o consentimento. Não, isso aí não caracteriza uma exclusão da ilicitude do agente. Então, atos praticados, né, com consentimento, a qual o bem jurídico tutelado não seja indisponível, ele, no caso, ele enquadra aí na excludente. Por exemplo, eu pego aqui o meu iPad, entrego para o Wellington e falo, Wellington, pode jogar meu iPad na parede? Quebra. Pode quebrar o iPad. Então, imagina, né, o Wellington jogando o iPad, ele vai me causar aí um dano material, sim, né? Patrimonial. Mas assim, como eu consenti o Wellington a esta prática, a esta conduta, então ele está respaldado nesta excludente de ilicitude. Outro também bastante conhecida é a própria tatuagem. Então, se o agente busca aí, né, um tatuador, e olha que a tatuagem, né, ela no caso, ela causa aí a lesão corporal, uma lesão né? corporal cicatriz permanente.
né? Mas mesmo assim, como essa tatuagem, né, praticada aí pelo tatuador, esse ato, essa conduta foi com consentimento da pessoa, logo tá aí também o tatuador, ele jamais pode ser responsabilizado penalmente, ele está, no caso, enquadrado pela excludente de ilicitude, né, supralegal, que é o consentimento do ofendido. Muito bem. Então, dando continuidade, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre as diferenças entre estado de necessidade e legítima defesa. No estado de necessidade, legalmente falando, o perigo ele tem que ser atual. Já na legítima defesa pode ser atual ou iminente. O conflito de bem jurídico, ele vem aqui quando você faz esse sopesamento, e ele é permitido apenas no estado de necessidade. Na legítima defesa, vai ser ali o direito sobre a agressão. Dando continuidade, ele no estado de necessidade é permitido contra terceiros inocentes. Ou seja, você pode ferir o direito de uma terceira pessoa que não está envolvida ali, inocente, para salvaguardar o seu ali, desde que o seu seja de maior valor, igual ou maior valor. Já na legítima defesa é somente contra o agressor. O perigo aqui pode ou não vir de uma conduta humana, e se tratando aqui do estado de necessidade. Já na legítima defesa tem que vir necessariamente de uma conduta humana. E se houver a agressão, não é necessário que seja injusta aqui dentro do estado de necessidade, o que se difere da legítima defesa, que essa agressão ela precisa necessariamente ser injusta. Dando continuidade, vamos fazer algumas observações dentro desse tema que a gente trabalha hoje. É possível a legítima defesa contra inimputável, corretamente, ou seja, uma pessoa menor de 18 anos, um adolescente de 16, 17 anos, vai para cima de você com uma faca. Você tem que se defender, você não vai deixar ele ali te mutilar. Então, pode sim, é cabível a legítima defesa contra um inimputável. Não existe legítima defesa da honra, graças a Deus não tem mais, porque no passado já existiu. A mulher traía o esposo, e daí ele matava o amante, e ali ele falou assim, não, eu matei para lavar minha honra, né, para salvar aí a minha honra, e havia essa excludente de licitude, hoje em dia não mais. Então não existe a legítima defesa pretérita, tampouco futura. A legítima defesa pretérita seria uma ação, você revidar hoje de uma ação que aconteceu no passado. Por exemplo, meu melhor amigo me deu um murrão ontem, quebrou minha cara ontem. E daí hoje eu vou lá e dou um soco na cara dele. Falo assim, se lembra que se fez ontem? Então aqui eu não vou estar amparado pela legítima defesa. Porque lembra que tem que ser um perigo atual ou iminente? Aí já aconteceu ontem, eu vou querer revidar só hoje? Aí não pode. E tampouco se for futura. Ou seja, eu falar assim, acontece muito na escola, né? Assim, olha, eu vou te pegar na saída, eu vou te dar um murro mais tarde. Aí você vem me dar um murro agora, tentar prevenir o que vai acontecer mais tarde. Não pode ser passada e nem futura. Tem que ser atual, ok? Ou um perigo iminente, ou em vias de acontecer. E quando houver injúria verbal, a mesma precisa ser grave. Então não é qualquer tipo de injúria que eu falar aqui, que eu causar, a Andrea, por exemplo, que ela vai estar amparada pela legítima defesa. Tem que ser uma injúria grave. Não é possível invocar a legítima defesa contra alguém que se encontra em estado de necessidade. Uma pessoa que se encontra em estado de necessidade, ela não vai causar uma injusta agressão, que é o que a pessoa que está ali amparado pela legítima defesa precisa ter. Então, se a André está em estado de necessidade e ela vem e me ataca, por exemplo, por conta do estado de necessidade em que ela se encontra, eu, para me defender, vou lá e ataco a Andrea, mas eu não vou falar assim, opa, foi legítima defesa, ela me atacou injustamente. Só que quem está em estado de necessidade não ataca injustamente. Então aqui eu já tiro desse âmbito aqui da legítima defesa. Uma coisa muito importante, gente, que a gente esqueceu de falar aqui sobre a árvore do crime. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que é aqui, ó.
árvore do crime, nós temos o fato típico, ilícito e culpável. Se eu elimino aqui o fato típico, eu excluo o crime. Não existiu o crime aqui. Se eu excluo essa ilicitude, ou seja, foi lícito o ato, também exclui-se o crime. No entanto, se eu tiro a culpabilidade, aqui não há exclusão do crime. O crime realmente aconteceu. Só que o que há aqui é a isenção da pena, a isenção aqui da punibilidade. Então é muito importante então, falar sobre isso. A árvore do crime, né, Wellington, é justamente esses três, fato típico, ilícito e culpável, que foi a teoria, né, tripartite, que é a teoria adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Então precisa desses três elementos, né, para caracterização do crime. Muito bem. Foi um tema gostoso de trabalhar, eu estou aqui até hoje tentando voltar para o início. Olha, então assim, Wellington, hoje focamos um pouquinho mais na exclusão, né, da ilicitude, ou antijuridicidade. Também falamos brevemente, né, no fato típico, mas olha, então a árvore do crime é o quê? Fato típico, né? No caso, ilícito e culpável. Vocês aí, né, que nos assistem, quer que a gente fale um pouquinho mais, que aprofunda aí no fato típico ou na culpabilidade. Na culpabilidade, escreva aí nos comentários. Muito bem. Porque esse tema ele é de importância fundamental, porque precisamos conhecê-los, né, de forma cumulativa para entender bem o crime, né? Então, assim, não são autônomos, mas um ligado ao outro para essa compreensão, né, da teoria do crime. Então agora você entendeu por que às vezes as pessoas cometem uma infração penal que aos nossos olhos, enquanto cidadãos leigos, a gente fala assim, não, tem que ir para cadeia, tem que pagar pelo que fez. E às vezes essa pessoa não vai para cadeia, não vai ser punida. É por isso, porque pode haver, por exemplo, o fato não seja típico, pode haver a exclusão da ilicitude, ou seja, da antijuridicidade, ou mesmo aqui da culpabilidade. E o nosso vídeo fica por aqui, foi um tema muito gostoso de a gente trabalhar. Espero que vocês estejam aqui nos próximos vídeos. Bye, bye! Tchau!